O Brasil não foi descoberto, vieram tomar posse dessas terras em nome da coroa portuguesa. Pelo Tratado de Tordesilhas, em 1498, esse continente Brasil foi cortado por uma linha imaginária. E daí vocês podem comentar, porque até o próprio livro, né, traz que isso tudo foi feito muito antes de se pensar em tratado, né? O Tratado de Tordesilhas ele foi um acordo feito entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa para dividir possíveis terras descobertas dessa região e passaram uma linha que passava em Belém do Pará e Laguna, na cidade de Laguna, em Santa Catarina. O que estivesse à direita dessa linha imaginária seria Brasil, o que estivesse à esquerda seria da coroa espanhola. Mas existe também uma viagem de Francisco Orellana para essa região anterior à própria descoberta do Brasil. Ele chega por aqui, entra na foz do rio Amazonas, atravessa o rio inteiro, vê algumas tribos indígenas colocadas nas margens dos rios, e como eles usavam cabelo comprido, ele acha que elas são amazonas, por isso que ele dá o nome de Amazonas. É Francisco Orellana que vai dar o nome de Rio Amazonas para isso aqui, só que ele chama de Mar Dulce, que era tão largo, ele manda provar a água e vê que a água é doce. Ele chama de Mar Dulce. Então, às margens do Mar Dulce ficava as Amazonas, que eram os índios, os Mura, que eram as tribos indígenas da fronteira do Amazonas e que eram guerreiros fortes e bastante bravos. E aí ele faz essa viagem, sobe o Amazonas, entra pelo rio Orinoco, passa para o Peru, e aí ele volta. Só que quando ele chega na Espanha para registrar a terra, Cabral já havia chegado, registrado as terras que ele tinha descoberto. Então, se não fosse isso, nem o Tratado de Tordesilhas teria sido respeitado, porque as terras descobertas do lado de cá também teriam sido terras de origem espanhola. E aí tem um detalhe: há um certo momento na história que vai ser importante, em que há um casamento entre reis da Espanha e de Portugal, e fica Reino Unido, Portugal e Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas e nada era a mesma coisa, que vai coincidir com o período dos bandeirantes, que invadem a região da Espanha, mas como era tudo do mesmo rei, para que discutir se era tudo uma terra só? Só que depois essa aliança é desfeita, e aí o Brasil já tinha tomado espaço além do Tratado de Tordesilhas por conta das missões e bandeiras que aconteciam. Então, respondendo aí a pergunta, sim, é verdade, havia o Tratado de Tordesilhas, mas o trabalho de navegação já era muito anterior a isso, e eles já tinham como interesse chegar do lado de cá. A descoberta não foi acidental, eles saíram de rota de maneira proposital, eles já tinham bastante noção do que eles queriam fazer. Claro que eles não sabiam exatamente o que era que eles iam encontrar, mas eles estavam bem dispostos a fazer essa descoberta, porque em 1492, 8 anos antes, Colombo havia chegado no norte, ali na América Central. Então, deve ter mais coisa para o lado de cá. Se ele achou para cima, a gente vai achar um pouco mais para baixo. Era uma lógica que existia e, portanto, assim se deu. Elahá, isso estava nos arquivos de Henrique de Sagres também. Um próprio Humberto de Campos, no capítulo 2, eu estou lendo aqui essa frase, nos dava... Henrique de Sagres tinha provas, né, de que já existiam essas terras por aqui. A prova de que seus estudos particulares, segundo Humberto de Campos, falavam da terra desconhecida, é que o mapa de André Bianco, né, que faz referência à cidade de Ceuta, no norte da África, datava de 1448 e já mencionava uma região fronteira à África. E para os navegadores portugueses, portanto, afirma Humberto de Campos, a existência da grande ilha austral já não era assunto ignorado. Então, eles eram excelentes navegadores. Para quem gosta dessas discussões, existem algumas coisas que a gente ainda não tem resposta para essas questões, mas está registrado na história. Existe o mapa de Piri Reis. Piri é um título
otomano, que é semelhante a almirante. Piri Reis foi o almirante Reis, que era um almirante otomano que tem um mapa mundi, mas muito antes disso, acho que ele é de 1200 alguma coisa. O mapa de Piri Reis ninguém consegue explicar, porque o mapa atribuído a ele, né, pelo menos se considera que esse mapa seja verdadeiro, ele tem até a região dos polos, e os polos só foram descobertos em 1911, 1909. E lá tem os mapas sem gelo, a Terra sem gelo. Como é que ele tinha isso? Então, tem o mapa da América, tem os polos, tem o desenho do mundo como um todo numa época muito mais antiga do que esse. Uma grande incógnita da humanidade é como que existe o mapa de Piri Reis. E aí isso é bem anterior à descoberta. Eu preciso me retratar. O mapa de Piri Reis é de 1513, então é depois da descoberta do Brasil. Mas ele traz uma série de outras partes do planeta que não tinham sido descobertas